Olá, roteiristas beberrões, olá, roteiristas beberronhas, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8. E hoje, agora que a lista de indicados ao Naturista de Ouro saiu, vamos dar mais um passinho para tentar cobrir todos os indicados ao prêmio de melhor filme. Eu já fiz vídeo de 2, Os 7 de Chicago e Bela Vingança. Então depois desse vídeo aqui vão ficar faltando 5, mas pode contar que até o dia da premiação a gente chega lá. Enquanto isso não acontece, vamos falar deste terceiro, que inclusive é aquele com mais indicações deste ano. Foram 10 ao todo, sendo melhor filme, direção, ator, atriz coadjuvante, som, design de produção, trilha sonora, cabelo e maquiagem, figurino e fotografia. Justo? Exagero? Calma, antes, simbora. O protagonista desse filme quebrou a perna porque só dá mancada? Ou só dá mancada porque quebrou a perna? Se o filme é em preto e branco, por que a maior parte é cinza? Tudo isso e muito mais agora. Enquanto um roteirista problemático escreve um roteiro desafiador, acompanhamos fatos passados de sua vida nos bastidores de Hollywoodsons que trariam a inspiração para a história que ele decidiu contar. Mank é um projeto dirigido por David Fincher a partir de um roteiro escrito na década de 90 por seu pai, Jack Fincher, que viria a falecer em 2003. Este é o único trabalho em cinema acreditado a ele, o que, presumo eu, justifica o texto ter passado tanto tempo na gaveta sem ter interessado qualquer grande estúdio até agora. Creio que esse desinteresse se deu, primeiro, por seu texto original ser muito quadrado, característica que não se perdeu nem com as revisões de David Fincher e Eric Roth, que também não devem ter sido tão profundas assim, já que David fez questão de deixar os créditos do roteiro exclusivamente pro seu papaizinho. Talvez tenha sido por isso que Eric Roth, roteirista respeitadíssimo da indústria, foi creditado como produtor por este filme pela primeira vez na carreira. Talvez seja uma compensação por seu trabalho na escrita e para não desmerecer um escritor, justamente como o filme critica. Vai saber. O que nos leva ao segundo e provavelmente o mais decisivo fator para o roteiro de Mank ter sido tão rejeitado. Nenhum estúdio parece ter se interessado em contar essa versão sobre o processo de escrita e autoria de Cidadão Kane, que nega qualquer participação relevante de Orson Welles, já que essa versão já foi contestada e desmentida suficientemente através de apanhados que comparam várias versões do texto e comprovam sim a participação de Welles. Beleza, mas então eis que chegou a dona Netflix na equação. Ela precisa de muito conteúdo original e há algum tempo vem estabelecendo um bom vínculo com David Fincher, que produziu as séries House of Cards e Mindhunter, tendo até dirigido alguns episódios. Então, quando esse cara de confiança, diretor exemplar de alguns jovens clássicos, indicado 3 vezes ao calvo despido, traz um roteiro do seu pai que ele considera ser uma dádiva renegada e que tem toda a cara de premiações, a temática podia até não agradar os executivos que aprovam os projetos, mas a maioridade dos membros da academia piram em ver o cinema falando sobre o cinema. Então, diante de tudo isso, claro que a Dona Vermelhinha não rejeitaria tal proposta. E tá aí, pelo menos como empreendimento, o voto de confiança deu muito certo. Afinal de contas, pelo terceiro ano consecutivo, é uma produção original da plataforma com 10 indicações no Desinibido Brilhoso, incluindo o melhor filme. Agora, como uma obra cinematográfica aqui diante da nossa apreciação, aí eu preciso dizer que eu não achei Mank isso tudo não. Não que não mereça as 10 indicações, já que tecnicamente ele é um filme muito correto, as atuações são super competentes, a direção de cena e de elenco são dignas do grande diretor que David Fincher é, mas o conteúdo e a forma como este é entregue, nossa, são absurdamente pretensiosos e restritivos. Mas por que eu digo isso? Vem comigo. Quando eu ressalto aqui no canal que um filme precisa se bastar por si só, eu não me refiro apenas a adaptações literárias, que não podem depender do conhecimento que a gente tem dos livros. Os filmes precisam entregar algo fechadinho. Biografias e filmes baseados em eventos históricos também precisam apresentar para o espectador os contextos nos quais estão inseridos. Claro, desde que não sejam conhecimentos públicos e notórios como, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Agora, o que acontece aqui em Mank são microcontextos para lá de específicos dentro de um recorte que por si só já era específico. Pois veja bem, a proposta é apresentar os bastidores do processo de escrita do roteiro de Cidadão Kane. Mas até aí tudo bem. Porém, ao colocar o Herman Mankiewicz, o Mank do título, deitado com a perna engessada, ditando o texto para sua assistente, apesar de oferecer alguns bons momentos, não fornece material suficiente para preencher um longa de forma interessante. E nem os singelos contratempos que eu
cara tem e a subtrama da assistente preocupada com o marido na guerra serviriam para dar alguma substância, porque os contratempos têm desdobramentos previsíveis e o draminha da mina é avulso demais e, portanto, não tem como a gente dar a mínima. Então, sem um filme aí, o que é que o roteiro faz? Intercala essa linha narrativa da escrita com flashbacks que ilustrem o que inspirou o sujeito a criar essa obra que futuramente daria origem a um dos filmes mais celebrados de todos os tempos. Ideia maravilhosa, não é verdade? É verdade, mas na teoria, porque na prática, ao meu ver, Mank não ilustra bem não essas inspirações. Fora um ou outro momento mais inspirado, que traz algum acontecimento ou diálogos atrativos, esses flashbacks são desinteressantes demais e descontextualizados demais. A gente é largado em bondes andando que passeiam pelos bastidores executivos da produção cinematográfica dos anos 30, passam por uma reunião criativa largada aqui, uma reunião social largada acolá, reuniões executivas, set de gravação, corredores dos estúdios. Nisso, a gente acompanha os personagens conversando sobre a relação de fulano com Beltrano, do trabalho de Cicrano com Acrebiano, sobre reivindicações trabalhistas, eleições do governo da Califórnia daquele ano e sobre as consequências hipotéticas da vitória de cada um dos candidatos, que a gente nem sabe direito quem são. Claro, se você não tiver esses conhecimentos específicos. Se você tiver, aí eu acho que o passeio vai ser mais prazeroso. No meio disso, um monte de gente aparece, sem nem sempre ser devidamente apresentado, as conversas já começam na metade e nem sempre tem conclusões, personagens surgem, somem e quando voltam a gente já nem lembra mais quem são, muitos nomes, muitas faces, largadas em cenas pouco marcantes e que ou não trazem desdobramentos ou quando trazem, eles não são claros. Entendo que basear uma narrativa em vivências, deixando os personagens agirem naturalmente e daí desdobrar os acontecimentos que fazem a trama acontecer é um artifício plenamente válido. Mas aqui os personagens nem agem, nem falam naturalmente. Eles estão sempre com uma tirada afiada na ponta da língua, uma verborragia acelerada da gota que os proíbe até de titubear. E é tudo sempre tão indireto que se diz a que veio, não parece. E veja bem, não é questão de entender, porque ao perceber que o filme era essa enrolação, eu redobrei a atenção e mesmo com algumas lacunas sobre contextos que eu não tinha, e o filme não fez questão de me dar, eu consegui captar a essência. O meu ponto é que, embora o filme tenha alguns bons momentos, como eu já disse, o restante é duro de apreciar, nem me pareceu divertido, nem instrutivo, nem interessante, e de convidativo, aí passou longe. Pelo contrário, como eu disse, parece querer restringir, parece querer ser snob. Mank faz questão de ser dificultoso, e eu presumo que é porque ele acha que a sua identidade depende disso. Porém, logo fica claro que ele não precisava de tanto. E se o roteiro de Jack Fincher pretende prestar homenagem ao texto de Cidadão Kane, tentando simular sua eloquência dramática e narrativa, só esqueceu de um detalhe. Cidadão Kane tinha muito o que contar e justifica a sua complexidade. Mank não tem e ainda escorrega no domínio da coesão. Pra você ter noção, em certos momentos, alguns personagens comentam que o roteiro do protagonista é confuso, mas é o seu melhor trabalho. Pois são nessas situações que fica nítido que, na verdade, Jack Fincher estava usando essas passagens para se comparar ao texto homenageado e elogiar sua própria genialidade. Olha só como esse texto pegou a essência de Cidadão Kane. Se o filme não é uma tortura, é porque, como eu antecipei, sobra primor técnico e artístico por todos os lados. Cenários e figurinos contribuem para uma irretocável reconstituição de época, o som mono com um singelo ruído de fundo, a trilha sonora que acertadamente exagera um tico no tom de mistério. A fotografia em preto e branco, com enquadramentos precisos e movimentos de câmera econômicos, a edição usando transições em fades e inserindo até as marquinhas da época de película que anunciavam as trocas de rolos, são todos esses elementos muito bem cuidados para construir esse estilão retrô. Sim, são escolhas intuitivas até demais, mas são corretas para simular o cinema da época e isso não tem nenhum problema. Só acho engraçado e uma pena até que David Fincher tenha parado na metade do caminho, ao usar um inexplicável formato paisagístico de widescreen, quando o comum da época era aquele 4x3 quase quadrado, ao adotar uma imagem limpinha demais e ao incluir alguns movimentos de câmera impraticáveis demais para a época.
época. David Fincher e Zack Snyder trocaram de lugar, gente. Esse filme aqui era pra ser 4x3 e o Liga da Justiça aqui era pra ser widescreen. Quanto às atuações, a gente tem um elenco de peso fazendo um trabalho de peso, com composições que flertam com o estilo de atuação da época, que ainda herdava certas características teatrais, como a solenidade verbal e eloquência típica dessa arte. Those things just pop out of my mouth, and the moment they do, I feel like Like you got caught. Jambes omelette. no. Gary Oldman oferece mais uma performance que faz jus ao seu currículo, sendo convincente até na difícil tarefa de entregar diferentes estágios de embriaguez, do mais sutil ao mais alucinado. Tá certo que seu personagem não é muito fácil de admirar e gerar interesse, mas convenhamos que o ator fez até mais do que podia com o que tinha nas mãos. Amanda Seyfried tá bem, tá muito verdadeira, assim como Charles Dance é muito comunicativo sem precisar falar muito. Mas como o roteiro não dá muita função a eles, eu sinceramente não consegui encarar esses papéis como dignos de premiações. Se ela tá sendo tão lembrada, ao meu ver, é porque a campanha foi bem feita. Falando em campanha para premiações, eu não consigo condenar uma boa parte das indicações de Mank no Peladão Reluzente. Mas uma coisa eu acredito com força, teve mais do que merecia. Só para vocês terem noção de como tá sendo superestimado, com 10 indicações, Mank conseguiu ter uma indicação a mais do que o filme clássico homenageado, que este sim é um marco incontestável na história do cinema. Quanto a Mank, eu acho que em um ano ninguém mais lembra. Pois enquanto se acha à altura do seu homenageado, seu roteiro não tem qualquer pretensão de ser convidativo e não percebe que sofre para conseguir fazer o espectador chegar até o seu final. E para os resistentes que conseguirem essa tarefa, ao meu humilde ver, seu maior mérito foi oferecer uma experiência enfadonha de um exibicionismo prolixo. E esta é a minha reação enquanto assisti ao filme. Chances no Peladão Reluzente, vamos lá. Eu acho que nenhuma. É a minha torcida. Eu não queria que nem vencesse nenhuma. Gary Oldman é um atorzão, mas não queria não. Pensei aqui, mas por mim não venceria nenhuma categoria não. Vai que vence alguma, né? Mas eu não votaria. Então é isso, mais um vídeo do canal Super 8 está chegando aos seus finalmente. A gente conclui isso então que você já pode desligar o seu dispositivo smart de televisão, uns telefones celulares que nem existiam na época, que eu estou falando isso porque eu sou datado da época de 1930 e você também não tem o menor conhecimento, também nem me importa se você tem ou não. Eu fico muito grato pela sua participação diante desse vídeo aqui e muito grato também porque você... Tchau.